Fala galera, tudo certo? Vamos estar falando aí hoje, vamos estar comentando sobre a lei orgânica do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. Você que está aí se preparando para este importante concurso, várias áreas, tá? Este vídeo vai estar servindo aí para ajudar na sua preparação. Acredito que você deve estar vendo aí bem na sua tela o compartilhamento da lei orgânica. Nós vamos estar falando sobre os principais artigos. Se nós conseguirmos ver todos, vamos ver todos, tá? Então, iniciando ali pelo primeiro artigo, este artigo ele está estabelecendo que o município de Lajeado ele é parte integrante da República Federativa do Brasil e também do Estado do Rio Grande do Sul, e que o município ele vem estar sendo regido por esta lei orgânica e também pelas demais leis que o município adotar. Também está determinando ali que o município vai respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. A lei orgânica de todos os municípios, ela tem base nas leis maiores, né, que é a Constituição Estadual e a Constituição Federal. No artigo 2, nós temos o estabelecimento do município, a questão dos poderes, tá? Os poderes são independentes e harmônicos, e para fixar, os municípios eles têm o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário não é um poder do município. O poder judiciário ele atende o município, mas não é um poder municipal, não é considerado um poder municipal, certo? Ali no artigo 2, veda a delegação de atribuições entre esses poderes. Também estabelece que um cidadão investido na função de um deles não pode exercer a função em outro, salvo em casos previstos nesta lei orgânica. No artigo 3, estabelece que o atual território do município de Lajeado ele é mantido pelos seus limites e só pode ser alterado nos termos de legislação estadual. Então, o território municipal de Lajeado só pode sofrer alguma alteração pelos termos que consta lá na legislação estadual. As circunstâncias urbanas são classificadas as circunscrições urbanas são classificadas em centro, bairro e também comunidades na forma da legislação pertinente. No artigo 4, está estabelecendo os símbolos do município. Os símbolos do município, se aparecer uma questão lá na sua prova, é o brasão, a bandeira e o hino. E eles representam a cultura e a história do município. Então, quais são os símbolos do município? BBH, brasão, bandeira e hino. No artigo 5, nós temos ali sobre a autonomia do município de Lajeado, que é expressa, essa autonomia ela é expressa através da eleição direta de vereadores, que esses vereadores eles compõem o poder legislativo do município, e também pela eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, que esses compõem o poder executivo municipal e também a própria administração pública municipal, especialmente ali no que diz respeito ao seu peculiar interesse, como a decretação dos tributos de sua competência, também a aplicação de suas rendas, sem o prejuízo ali da obrigatoriedade de prestar contas, publicando também balancetes nos prazos
fixados em lei e da organização dos serviços locais. Essa aí é a parte da administração. Já estamos aí no capítulo 2. Nós vamos falar sobre a competência municipal. A competência municipal inclui observar a legislação federal e estadual na sua organização administrativa, elaborar leis, decretos, atos para assuntos de interesses locais, suplementar a legislação federal e estadual, se necessário, elaborar projetos orçamentários com base no planejamento adequado, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes. Administrar bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar doações, legados e heranças. Organizar e prestar serviços públicos de interesse local, dispor sobre eles e concedê-los ou permiti-los. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores. Estamos falando aqui no artigo 6 da competência do município. Criar, organizar e cumprir e suprimir bairros, tá? Então a parte ali de organização dos bairros é competência do município. Elaborar planos diretores de desenvolvimento urbano, mobilidade urbana, saneamento básico. Estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, poluição, gestão de águas pluviais, coletas e tratamento de resíduos líquidos. Promover a defesa da flora e fauna, bem como preservar bens e locais de valor histórico, cultural e científico. Legislar sobre serviços públicos e regulamentar a instalação, distribuição e consumo de água, energia, gás e serviços de uso coletivo. Conceder e permitir serviços de transporte coletivo, fixando as tarifas, itinerário, pontos de estacionamento e paradas. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as vias urbanas e estradas municipais. Disciplinar o serviço de cargas e descargas, bem como a fixação de tonelagem máxima e altura permitida aos veículos que circulam nas vias do município. Estabelecer os servidões administrativas necessárias à realização dos serviços. Manter programas de educação infantil e ensino fundamental. Prestar serviços de atendimento à saúde à população. Tá? Vocês veem que alguma coisa eu já estou resumindo aí para não ter que ler tudo, tá bom? Normatizar, fiscalizar e promover a coleta referente ao transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares referentes à limpeza urbana. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais de prestação de serviços e outros e caçar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao meio ambiente, ao bem-estar público e dos bons costumes. Disciplinar sobre o depósito, venda, doação ou destruição de mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão à legislação municipal. Interditar edificações em ruínas ou insalubres e fazer demolir construções que ameaçam a segurança coletiva. Fixar
os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Dispor sobre o serviço funerário de cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. Regulamentar e fiscalizar as competências regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os espaços de lazer público. Galera, então aqui nós falamos sobre as competências do município. É interessante ler mais de uma vez cada uma delas. É interessante se você conseguir ler toda a lei orgânica mais de uma vez, porque assim vai intensificar a sua memorização, tá? Tu não precisa fazer aquela decoreba, artigo por artigo, mas conforme tu vai lendo mais de uma vez, tu vai acabar fixando pontos principais de artigos, e quando tu for ler, colocar o teu olho lá na prova, tu vai lembrar e vai conseguir identificar qual que é a alternativa correta, certo? Agora nós vamos para o artigo 7. Aqui nós estamos falando aí também sobre competências do município, só que são competências que são em parceria ali com a União, o Estado. Então, é uma competência supletiva, tá? Então, nós temos ali zelar pela Constituição, pelas leis municipais, por todas as leis, cuidar da saúde, higiene, segurança e assistência pública, proteger as pessoas com deficiência, promover o ensino, educação, cultura e esporte, amparar a maternidade, infância, idosos, desamparados, desvalidos e coordenar serviços de integração social, restringir a mortalidade infantil, impedir a propagação de doenças transmissíveis, proteger a juventude da exploração e do abandono físico, moral e intelectual, incentivar o comércio, serviços, indústrias, agricultura, turismo e outras atividades para o desenvolvimento econômico, fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios para estabelecimento público, promover programas habitacionais e saneamento básico em convênio com a União e o Estado, estimular melhor aproveitamento da terra e defesas contra a exaustão do solo, abrir conservas, estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos, proteger documentos, obras, monumentos, paisagens naturais notáveis e símbolos arquitetônicos, impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, promover defesa sanitária vegetal e animal, extinção de insetos, animais daninhos, manejo vegetal consciente e controle de vetores e zoonoses, estabelecer ou colaborar com a política de educação para a segurança no trânsito. Então, tivemos aí no artigo 7º, competência do município em colaboração com o Estado e a União. Temos aqui do artigo 8 até o artigo 10, tá?
trata sobre a celebração de convênios pelo município com outras esferas do governo e estrutura do funcionamento do poder legislativo municipal. Então, ali no artigo 8, no artigo 8 é mencionado que permite que o município celebre convênios para executar suas leis, serviços, obras e decisões, bem como executar encargos análogos a essa esfera. Tá? Então, o município pode estabelecer convênios. Lá no artigo 9, estabelece que o poder legislativo municipal, ele é exercido pela Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores, composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. E ela é regida pela lei orgânica, o poder legislativo ele é regido pelo poder orgânico e também pelo seu regimento interno. O importante ali é a questão da legislatura, tá? Cada legislatura dura 4 anos e cada ano é uma sessão legislativa. Então, nós temos 4 sessões legislativas em cada legislatura. O número total de vereadores do município ele é proporcional à população do município. E atualmente são 15 vereadores. Isso aí também está sendo observado os limites estabelecidos pela lei, pela Constituição Federal. Quais são as condições, tá? Se aparecer lá na tua prova, quais são as condições para ser um vereador no município de Lajeado? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos seus direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? O que mais que é importante aqui? A filiação partidária, idade mínima de 18 anos. Importante aqui ser alfabetizado. É isso aí. É uma crítica, tá? Para ser vereador tem que ser alfabetizado. Muito bem. Não vamos comentar sobre isso. Não possuir vedações quanto à Lei Complementar 135 de 2010. Dá uma olhadinha lá na Lei 135, mas eu acredito que não vai detalhar sobre isso. Então tá aí. Falamos aí no artigo 8 e 9. Lá no 8 só está comentando que o município pode celebrar convênios, e aqui no 10 nós temos o início aí da organização dos poderes, no artigo 9 falando sobre o poder legislativo. Continuando aqui, o artigo 10 define que a Câmara de Vereadores ela vai estar se reunindo de acordo com datas estabelecidas em cada legislatura, e que durante o período anual remanescente a Câmara ela fica em recesso, sendo obrigatória a realização de pelo menos uma reunião semanal durante o período legislativo ordinário. Então, lá no período ordinário, ela vai se reunir pelo menos semanalmente, tá? E durante o período anual remanescente, a Câmara ela fica em recesso. Temos aqui o artigo 11, tá? No primeiro dia de janeiro do ano de cada legislatura, haverá uma sessão solene de instalação em que os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. O vereador mais votado é o que vai estar presidindo essa primeira sessão. O juramento a ser feito pelos vereadores é o de cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do município, e exercer o cargo com patriotismo, legalidade e honra. Vamos ler aqui o juramento. Prometo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do município, bem como exercer o meu cargo sobre as inspirações do patriotismo, da legalidade e da honra. A sessão solene pode ser antecipada
com acordo entre a mesa diretora e os eleitos diplomados. Após a posse, os vereadores devem desincompatibilizar-se e entregar a declaração de bens. O vereador que não tomar posse na sessão prevista tem 30 dias para fazer isso, tá? Tem 30 dias para fazer isso, salvo atestado médico ou motivo aceito pela Câmara. Então, se o vereador não se apresentar ali nessa primeira sessão, ele tem 30 dias para fazer e tem que justificar com atestado médico. Também pode apresentar lá uma justificativa. Se a Câmara aceitar, beleza. Os vereadores devem se reunir imediatamente após a posse para eleger a mesa, que ficará automaticamente empossada. Então, lá em janeiro, vai se dar a primeira reunião da Câmara, tá? A primeira sessão. Lá vai ser presidida pelo vereador mais eleito. E a partir daí eles têm que eleger a mesa. Determinar a mesa, tá? O vereador que não se apresentar nessa primeira sessão, ele tem 30 dias para tomar posse, mas tem que justificar a sua ausência, né, galera? Muito bem. Artigo 12. No artigo 12, a eleição da mesa e da comissão representativa ocorrerá na última sessão ordinária do ano. Então, para cada sessão legislativa, no final do ano, eles elegem a próxima mesa. O mandato dos integrantes da mesa é de 1 ano e não pode haver reeleição para o mesmo cargo da eleição subsequente dentro da mesma legislatura. Então, o camarada pode continuar, ele pode novamente na próxima legislatura participar da mesa, mas não pode participar do mesmo cargo, pode participar num cargo diferente, tá? A composição da mesa e das comissões devem assegurar tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos políticos. É isso aí, não pode fazer panelinha, tem que dar chance aí para todos os partidos políticos. Vamos lá, artigo 13. A Câmara Municipal de Vereadores se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, conforme o regimento interno. O presidente da Câmara pode convocar essa sessão extraordinária por iniciativa própria, por requerimento da comissão representativa de 1/3 dos vereadores ou por solicitação do prefeito. Nas sessões extraordinárias, a Câmara só pode deliberar sobre a matéria objeto da convocação. A convocação dos vereadores para sessões extraordinárias deve ser pessoal e com antecedência de 24 horas, podendo ser autorizada a comunicação por meios digitais eletrônicos. Vimos o artigo 13. No artigo 14, a Câmara Municipal precisa ter a maioria absoluta de seus membros presentes para funcionar e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo disposição constitucional em contrário ou prevista nesta lei orgânica. Para aprovação de matérias como o Código Tributário, Código de Obras ou Edificações, Código do Meio Ambiente, Estatuto dos Servidores Públicos, Código de Postura, obtenção de empréstimos e rejeição de veto do prefeito, é necessário a aprovação por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Muito bem. Para aprovação de matérias como proposta de emenda à lei orgânica, rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da administração pública municipal, também julgamento do prefeito, vice-prefeito, vereadores com vista à cassação dos mandatos, concessão de serviços públicos, concessão
de direito real de uso, alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis por doação com encargos, alteração de denominação de vias, logradouros públicos, concessão de isenção tributária, auxílios financeiros, realização de sessão secreta, concessão de título honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem, destituição de componentes da mesa, aprovação de representação solicitando a alteração do nome do município, plano diretor, é necessária aí a aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Muito bem. Ali no inciso 3º do artigo 14º, o presidente da Câmara votará em caso de empate na eleição da mesa diretora e quando a matéria exigir para aprovação voto favorável de 2/3 dos componentes. Estão cansados aí, galera? Estamos cansados, né? Estamos recém aí no artigo 15º. Esse artigo aí, essa lei tem 150 artigos. Mas normalmente aí as bancas cobram os primeiros artigos. Não sei se é preguiça do examinador de ler toda a lei orgânica, mas tem muita pergunta aí sobre os primeiros artigos. Vamos dar uma corridinha? Vamos acelerar um pouco? Vamos lá. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, exceto em votações secretas previstas no regimento interno. Artigo 16. A Câmara Municipal tem direito de receber informações do Poder Executivo no prazo de 30 dias, desde que a solicitação por escrito e devidamente justificada. Recusar ou não entender dentro do prazo fixado, bem como fornecer informações falsas, constitui crime de responsabilidade. Ih, não tá subindo aqui, galera. Trancou tudo. Jesus amado. Vai cortar ali o artigo 17. A Câmara, ela exerce fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de seus órgãos e entidades. O controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado inclui aí a apreciação de contas do prefeito, do acompanhamento de atividades financeiras orçamentárias do município, da auditoria financeira orçamentária e o julgamento das contas dos responsáveis por bens e valores públicos. As contas do município ficam à disposição do contribuinte nas sedes do Poder Executivo e Legislativo por no mínimo 60 dias e após o envio ao Tribunal de Contas do Estado. As contas do prefeito são julgadas pela Câmara em até 60 dias após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. As contas relativas à aplicação de recursos transferidos pela União, o Estado, serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Então, vamos fazer uma pausa. Logo voltaremos.